Eu só estou arrumando aqui para ficar um só na... Gente, boa noite para vocês. Eu sei que os assuntos não são muito fáceis de pegar coisas novas para vocês, mas o meu propósito nesse papo de hoje é que você diga assim, olha, eu vou passar alguma coisa do que o Júlio está falando para alguém. Ou seja, se eu tiver a certeza de que você refletiu um pouco sobre o que a gente falou e vai melhorar, ou pensar em melhorar a vida da gente. Então, eu vou falar de uma maneira um pouquinho, talvez, diferente, eu e o universo. Então, eu quero que você reflita comigo. Primeiro, eu queria começar com esse pensamento que diz assim: sabedoria não é ter todos os conhecimentos, mas saber onde encontrá-los. E eu realmente desejo que você descubra aonde encontrar as coisas que você está precisando. Tem um outro lembrete importante aqui que diz assim, ó: o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, é importante a gente lembrar e fazer nas reflexões da gente isso. No último bate-papo, eu peguei essa ideia de A Viagem Fantástica, né? A nossa primeira vitória. Então, eu queria que você lembrasse da importância que tem essa memória biológica dentro de nós e que a gente aprenda a usar um pouquinho mais isso com o que a gente está aprendendo cada vez mais com a meditação. Então, lembrar que a formação e a estrutura do nosso corpo é essa memória mitocondrial que a gente herda da mãe. Então, quer dizer, o pai perde alguma parte dele na entrada e depois a mãe se encarrega da formação do nosso corpo. Então, eu acho legal, de vez em quando, a gente pensar nisso e na importância que isso tem dentro do contexto quem sou eu. Tá? Então, lembrar disso, repensar, rever, porque isso é de uma importância fundamental para você procurar crescer cada vez mais. Então, quando você tiver um tempo, procure refletir sobre isso, porque essa parte realmente é fundamental para a gente. No último papo, o doutor Zé Augusto, no último papo dele, ele falou que tudo é energia e deu uns esclarecimentos importantes para a gente, quer dizer, os nutrientes adequados para manter e melhorar a vida, lembrando que nós somos um ser que tem uma parte física, uma parte mental, uma emocional, a parte espiritual, e agora a ciência está nos trazendo esse cérebro quântico, que a gente pode visualizar um pouco tudo isso que nós estamos fazendo. O professor Thalema lembrou uma coisa importante no último papo, quer dizer, a autoestima. Como é que você se valoriza, você passa a melhorar sua qualidade de vida, quais são os seus pilares? Então, eu acho importante a gente aproveitar isso, repensar, não uma vez só, várias vezes. Nós vimos com o Evandro o salto quântico, a estagnação, a parte degenerativa. Então, é importante a gente refletir sobre isso também. O que eu quero deixar para você é esse pensamento importante que diz assim: ninguém veio ao mundo a passeio. Estamos aqui para desenvolver nossas potencialidades espirituais, ou seja, transcender. Então, quer ser a borboleta?
né? Você tem que ter consciência de que você vai se transformar na borboleta. Fica mais fácil, você não sofre tanto. Você ignorar que você vai ser uma borboleta, só ficar na lagarta, fica complicado. Então, o universo sempre dá chance para a gente se preparar para o amanhã. Aproveite essas oportunidades. E o propósito da nossa reflexão é eu começar te fazendo essa pergunta: quem sou eu? Quem é você? Tá? Você tem claro isso para você? Você sabe que tem um óvulo, um espermatozoide que venceu uma corrida, se juntou lá, criou uma estrutura, e essa estrutura nasceu você. Com inteligência biológica, inteligência emocional, inteligência racional. Bom, esse quem sou eu, a gente tem algumas coisas na história para ver. O que mais me chamou a atenção, eu vou colocar para você. Aristóteles, lá no século IV antes de Cristo, disse uma coisa que é legal a gente pensar. O homem, o ser humano, é um animal racional. Isso a gente sabe, todo mundo sabe. Então, e Pascal disse já no século VII, o homem é um organismo pensante. Tá? Um animal racional, um organismo pensante, tá? Que tem uma estrutura biológica, né? Importante. E aí eu continuo. Quem sou eu? Eu acho que você aprendeu isso também. Eu sou uma centelha do Criador. Qual é o significado que tem isso para você? Eu sou uma centelha do Criador. Essa centelha, pegue uma palavra um pouco mais simples, que fica mais fácil a compreensão. Sou semelhante. Semelhante? Mas, tá, pensa um pouquinho aí. O que você entende por semelhantes? É lógico que o matemático aqui vai procurar justificar pelos seus caminhos, mas pense, são semelhantes. Por que os triângulos são semelhantes? Porque eles têm a mesma forma, ou seja, os mesmos ângulos. Eles são de tamanhos diferentes. Eu podia colocar uma infinidade de triângulos semelhantes, eles teriam a mesma forma, os mesmos ângulos, os ângulos equivalentes seriam iguais. Tá? Ok. Eles têm as mesmas qualidades. Então, quando você fala por semelhante, eu sou semelhante, eu tenho as mesmas qualidades. E aí eu te faço uma pergunta. Qual é a sua semelhança com Deus? Como é que você explicaria isso para uma criança? Para alguém que você gosta? Como é que eu sou semelhante? Qual é a minha semelhança com Deus? Não sei se eu vou te ajudar ou te complicar, mas pare para pensar. A minha semelhança com o Criador é a imaginação. É com ela que a gente cria, é com ela que a gente cresce, sabe? É com ela que a gente melhora. Então pense, se você tem uma faculdade que te torna semelhante a Deus, que você tem uma capacidade de criar algo novo, se você se envolver, se empenhar, isso seria importante para você? Olha, eu vou te fazer alguns questionamentos aqui e eu quero que você seja sincero com você. Você pensa em ter filhos ou já tem? Mas quando você pensou em ter filhos ou teve os filhos, o que você queria para eles? Pensa aí, como pai, como mãe, o que você quer para os teus filhos? Não, eu não tenho filhos. Você foi ou sonha em ser empresário ou empresária?
Você vai ter funcionários. O que você quer para esses seus funcionários que vão colaborar com você? O que você quer para eles? Você gosta de animais? Como é que você trata os animais que você gosta? Se você gosta de animais e tem em casa, ou tem próximo de você, o que você quer para eles? Então, o questionamento que eu quero deixar com você é o seguinte: queremos o melhor para os nossos dependentes, resumindo isso. Queremos o melhor para os nossos dependentes. A pergunta que eu te faço: você acha que Deus é pior que nós? Ah, eu estou sofrendo. Para pensar. Para pensar que eu quero conversar sobre isso. Olha, não é porque você gosta de um animal que eventualmente ele não sofra. Não é porque você ama de paixão seus filhos que daqui a pouco um deles não sofra. Mas pense um pouquinho. É importante para a gente refletir sobre isso. Eu quero que você se questione com essa pergunta. Quando você encontrou alguém religioso, tem muita gente que não liga muito para isso, mas quando você encontrou alguém que está ligado, digamos assim, numa religião, está envolvido, você faça essa pergunta para ela: por que você entrou nessa religião? Por que você está aí? Por que você se envolve tanto? Você vai ter a oportunidade de conversar sem para a gente. Então, quando você tem uma experiência que é maior que você, a gente chama isso de espiritual, transcende. Então, normalmente, quando uma pessoa tem uma experiência que transcende, ela passa a se envolver com isso que transcendeu. Então, é legal você observar isso. Tem uma coisa que eu gosto muito, o Leonardo Boffo, um educador, um, digamos assim, uma pessoa que se liga no crescimento das pessoas, e um monge, o Dalai Lama. Veja a pergunta do Boffo: qual é a melhor religião? Se você se encontrasse com o Papa ou com um monge especial, você não teria vontade de fazer essa pergunta? Eu teria. Qual é a melhor religião? Veja o que Dalai Lama respondeu para ele: a melhor religião é o que te faz melhor. Agora se pergunte você aí: o que é que me faz melhor? Tá? Você tem essa resposta para você já? O Boffo não ficou contente com a resposta, melhorou a pergunta. E o que é que me faz melhor? O que é que me torna um cara melhor? Olha o que o Dalai Lama respondeu: é a que te faz sensível, mais desapegado, mais humanitário e mais responsável. Você tem se ligado nisso? Mais desapegado, mais humanitário, mais responsável. Eu acho legal pensar nisso. Tem uma coisa que me intrigou muito, muito tempo, durante muito tempo. Quando eu lia nas Escrituras, e Cristo dizia assim: não joguei as vossas pérolas aos porcos. Isso choca o matemático, o professor de lógica. Não jogueis as vossas pérolas aos porcos. É lógico que tem um contexto, mas pense um pouco nisso aí. Numa outra parte, ele diz assim: falo por meio de parábolas, porque eles vendam, não vejam, e ouvindo, não ouçam,
e nem compreendam. Isso me chocava, e eu tive que pensar muito sobre isso. O que será que ele estava querendo dizer com isso? Então eu te faço uma pergunta aqui. Será que você diria o quê disso? O que você acha que ele estava querendo falar quando usava essas expressões? Veja o que eu vou te levar a refletir. Idades espirituais. Eu acho que dificilmente você já ouviu, já leu sobre idades espirituais. Quer dizer, um velho pode estar no início da sua idade espiritual. Um jovem pode estar no máximo da sua idade espiritual. Eu coloquei uma classificação aqui para facilitar a nossa compreensão, fazendo uma pergunta para você: qual é a sua idade espiritual? Quando a gente fala infantil, a criança não tem responsabilidade, ela é espontânea, ela é o que está sendo ali e acabou, ela não faz reflexões, e pronto. Eh, Na fase adolescente, o que a gente faz? A gente questiona. Começa a questionar, achar erro, achar defeito, melhorar, a gente começa a escolher. Tá, então, na adolescência, a gente começa a escolher. Aí depois vem a fase adulta. A fase adulta, você já escolheu, você vai se realizar. E depois da idade adulta, tem a idade madura, que você vai querer se preocupar em transmitir tudo que você aprendeu. Então, o que eu queria que nessa noite você refletisse um pouquinho. Qual será a minha idade espiritual? Em relação a isso, eu estou na infância, eu sou um adolescente espiritual, eu estou na fase adulta, eu já estou numa fase madura, já entendi o todo, agora tenho que me preocupar em retransmitir isso. Bom, acho legal você pensar um pouquinho sobre isso. Tem uma coisa que no passado era muito complicado, você falar do não visível, aquilo que os olhos não enxergam. Então, você andar por aí e querer falar de um campo de energia que não tem como você passar para uma criança explicar e tal. Mas hoje, eh, tem as fotos Kirlian, a ressonância magnética. Então, esses campos não visíveis, eles recebem uma tradução. Fica mais fácil conversar sobre isso. E é importante a gente conversar. De repente, a fotografia de uma pessoa feliz, uma pessoa neutra, uma pessoa ansiosa, como é que fica a fotografia Kirlian dela? Uma pessoa com depressão, né? Uma pessoa triste. Então, o que acontece? Esses campos da física quântica, eles começam a ser representados, ou seja, fotografados. Fica mais fácil a gente explicar, conversar. Então, é legal você que tem neto, filho e que precisa conversar, lembrar disso. Eu te faço uma pergunta aqui para a gente aproveitar um pouco isso. Por que surgem os problemas em nossas vidas? Por que a gente tem problema? Por que não é uma bonança a vida inteira? Por que surgem isso? Então, eu lembro que os problemas começam quando a gente se acomoda. O universo tem um mecanismo de dizer o seguinte: reaja, cara, cai fora dessa. Você não nasceu só para dormir, tem outras coisas para fazer, né? Os problemas surgem quando a gente quer melhorar. Então você supera os problemas e vai melhorando, melhorando, e até você chegar onde quer. E tem a parte importante, quando a gente chega lá da idade madura, da espiritualidade, principalmente, para ajudarmos a
na criação, a participar da criação. Então, lembre-se que você vai ter problemas que normalmente você poderia encaixar numa dessas situações e fica mais fácil você entender e se livrar deles. Tem uma outra pergunta que normalmente a criança, uma pessoa de idade infantil espiritual vai te perguntar: por que a gente adoece? Se você começar a pensar um pouquinho e analisar o que aconteceu com você, você vai entender isso que eu estou tentando te responder aí. Pelo descontrole ou desequilíbrio da nossa energia. Quando a nossa energia se desequilibra, outros seres vão interferir no nosso corpo. E aí vão surgir uma série de problemas, dos mais diversos. E aí caberia a pergunta: e quando é que você descontrola a sua energia, Júlio? Quando é que a gente descontrola a nossa energia? Eu quero lembrar você que nós temos algo que nos torna semelhante ao Criador, que é a imaginação. Quando você usa a imaginação de forma inadequada, você vai arranjar problema para você. E quando é que você arranja esses problemas? Quando você usa a imaginação para criar medo excessivo, ficar com raiva, né? Ficar com ódio, né? Ficar triste e ficar preocupado, ou seja, sofrendo por antecipação. Então, eu coloquei algumas formas de usar a imaginação de forma inadequada, mas é importante você pensar um pouco sobre isso e lembrar de orientar quem está perto de você. Então, se nós temos algo que nos torna semelhantes ao Criador, quando a gente usa isso de forma inadequada, a gente vai arranjar problema também. Então, é importante que você pense sobre isso. Como fica nossa energia enquanto no erro? Quer dizer, eu cometo um erro e aí eu altero minha energia. Lembrando que a gente pode errar por pensamentos, palavras, ações e omissões. Então, reflita sobre isso: pensamentos, palavras, ações e omissões. Isso pode mudar o nosso campo de energia. E quando a gente muda o campo de energia, a gente se isola do universo, quer dizer, você se tranca. Então, e não recebe mais nenhuma comunicação com o universo, a não ser que chegue alguém especial para te ajudar, querendo te ajudar e você permita, senão a gente se isola do universo. Buda dizia uma coisa que, quando eu ouvi, sabe, pegou em mim. Ele diz assim: nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Então, lembre-se que a gente tem que trabalhar cada vez mais em nossos pensamentos. Quando a gente fala de energia vital, é lógico que a gente está falando da energia disponível para as nossas ações. Então, tem uma energia vital disponível que a gente chama de uso natural, e tem uma reserva. Essa reserva a gente só usa em situações especiais. Agora, tem que tomar cuidado para não usar essas reservas quando utilizamos a imaginação de forma inadequada. Então, por quê? Aí você vai ter a energia disponível e as reservas trabalhando contra você. Eu só lembro o seguinte, que a gente tem desequilíbrios que acontecem na vida da gente por uma situação de forma involuntária. Tá? Então, de forma involuntária. Aconteceu, comi uma comida estragada, caí, escorreguei. Bom, então, de repente, a gente foi no lugar, pegou um tal vírus, tudo bem. Então, de uma forma involuntária. E tem um desequilíbrio voluntário. Tá? Então,
Só que esse voluntário, o que eu quero chamar mais atenção é que você tem dois importantes, que é o controle da respiração e da alimentação, que eu falo que é o jejum. Então, que você pode usar a seu favor também. Então, é importante pensar sobre isso. Quando é que a gente enfraquece o nosso potencial, os nossos dons? Eu desenvolvi uma habilidade, eu tenho uma habilidade. Quando é que essa habilidade minha fica mais fraca? Então, é quando você usa essa habilidade para adquirir poder. Sabe, você esquece do amor. Então, quando você vai usar os seus dons para, vamos dizer assim, diminuir os outros, pode saber que não vai demorar muito, não. A vaidade, eu sou especial, eu, né? Então, quando você começa a ficar vaidoso com uma habilidade que você tem, as chances de diminuir são grandes. E a gente vê a toda hora aí o prazer egoísta. Então, quando o cara começa a usar os dons para ter um prazer egoísta, ele também vai arranjar coceira para se coçar. Observe o que está acontecendo em nosso país por aí e você vai compreender o que eu estou dizendo. Tem uma coisa que já foi discutida aqui no grupo e eu quero de novo enfocar. Você conta seus problemas para quem? Quando aparece um problema de saúde, quando você está triste, bom, para quem que você vai contar esses problemas? O que eu quero recordar aqui é o seguinte: a imagem, quando você forma a imagem de alguma coisa, você está energizando. Vocês podem observar o seguinte, que sempre que eu quero energizar alguma coisa, eu procuro transformar isso numa imagem. E às vezes eu projeto no grupo. Por quê? Porque isso ajuda. Quando você vê, então, você manda uma energia para o universo de acordo com aquilo que você está vendo, com a imagem. Então, eu chamo a atenção a você sobre para quem que você conta. Então, eu coloquei aqui, ó, a vista do meu ponto é o Júlio que pensa assim: conte seus problemas para quem possa ajudar a resolvê-los. Então, se você sabe que tem alguém que vai te ouvir e vai procurar uma solução para você, essa é a pessoa ideal que vai ajudar você a energizar a solução do seu problema. Quando a pessoa vai achar uma saída, e isso vai te ajudar e muito. Para falar do eu e do universo, tem uma coisa aqui que eu quero questionar você. Obediência. O que é obediência para você? Você é obediente? Porque se uma pessoa tem uma habilidade especial e ela não tem obediência, a chance de arranjar problema é grande. Então, obediência é acatar, seguir, ouvir, aceitar, cumprir. Pense um pouquinho sobre obediência. Então, obediente, que tende a obedecer, é capaz de obedecer, que obedece. Bom, eu peguei aqui uma figura aí que vocês veem, o Davi e o Golias, né, que tem filme e tal. Quer dizer, esse menino era considerado obediente. Então, o que ele fez? Ele venceu o gigante. Tem um salmo aqui que valeria a pena refletir um pouquinho sobre ele. Diz assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Então, quando você pede com sinceridade, você vai receber os benefícios.
Como melhorar nossa obediência? Tem como melhorar nossa obediência? Então, de uma forma simples, a quem devemos obediência? Você diria nossos pais, os mais velhos, nossos mestres, nossos líderes, as leis do universo. E eu diria o seguinte: devemos obediência a Deus. Então, se tem representante dele, eu também tenho que fazer obediência paralela. O que a gente poderia resumir dizendo o seguinte: temos que obedecer às leis. Que tipo de leis? Da sociedade, da natureza e do universo, dito de uma outra forma diferente. Mas eu faço um questionamento para você que eu quero que você pense. Quais as consequências da desobediência? Quais as consequências da desobediência? Desobedecer, que não obedece, que se recusa a aceitar regras, ordens, leis, prescrições, etc. Tem um salmo aqui que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer é respeitar. Nesses termos mais teme ao Senhor, não é ter medo, é respeitar. Então, é importante que você se lembre disso. Eu procurei uma forma de ajudar aqui, lembrando quem foi desobediente na história. O que ficou no legado da história de desobediência? Então, o primeiro foi um anjo, chamado Lúcifer, né? Então, pelo menos o que a gente escuta da reclamação dele é o seguinte: Deus me fez seu anjo mais bonito e inteligente para depois me castigar pela minha perfeição. Então, não é bem isso, mas é bom você pensar. Tem uma coisa que eu gostei aqui que diz assim: não é o tamanho da transgressão que constitui o pecado, mas a mínima desobediência. Tá? Então, tem um provérbio que diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. É para pensar. Então, do que a gente sabe de desobediência, a gente sabe Adão e Eva, né? Então, o que a gente lembra disso? Adão, porque desobedeceu a Deus, fez com que muitos se tornassem pecadores. Mas Cristo veio, obedeceu e transformou esse pessoal. Bom, tem coisas que eu acho que faz bem a gente pensar. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, que ficou na história aí. Um era agricultor, o outro pastor. O agricultor trabalhava demais, ficou com ciúme, foi lá e matou Abel. Uma desobediência complicada que a gente vê aí, quer dizer, por ciúme, por inveja. A gente vê uma coisa também, todo mundo viu o filme, né? Sansão e Dalila. Então, Sansão recebeu um segredo. Quer dizer, a força dele estaria no cabelo, e que ele não devia contar para ninguém. Mas ele desobedeceu. Contou para Dalila, cortaram o cabelo dele, deu aquela confusão que deu. Então, tem mais algumas coisas da história que a gente aqui é bom lembrar. Saul desobedeceu a Deus e isso é mal aos olhos do Senhor. Então, tem uma coisa que ele diz aqui, Saul deu desculpas infundadas, disse que desobedeceu a ordem de Deus para fazer sacrifícios a Deus. Deus não aceita culto associado à desobediência. Pense um pouquinho sobre isso, aceitar cultos. Que pecados são esses que Saul cometeu? Feitiçaria, idolatria, tal.
Coisas que eu acho que vale a pena, de repente, você pensar. Você gosta disso, continua fazendo, vai fazer, como é que você está em seu corpo, né? Porque se você está sendo desobediente, o seu corpo vai falar. O profeta Jonas também, que a gente encontra aí, que ele desobedeceu a Deus e depois tentou fugir, e aí foi engolido por um grande peixe, e que você conhece a história do Jonas, que ficou lá na barriga do peixe, e depois pediu perdão, e o peixe devolveu. Tá. Mas o importante é a gente saber que a gente precisa obedecer. Então, se você tem uma faculdade de criador, se você andar contra as leis e criar contra as leis, você vai ter problema. Tá? Então, quando a gente fala eu e o universo, é importante você conceber os tamanhos. Eu coloquei um pouquinho de elementos aqui para você refletir comigo sobre os tamanhos. Primeiro, o que é o universo? É lógico que, para mim, que estudei meu mestrado sobre as coisas do universo, mas para você, de uma forma simples, o que eu gostaria que você observasse? O que é o universo? O universo, dizem que nasceu há 15 bilhões de anos. Pensa o que é 15 bilhões de anos. Isso a ciência diz para você. A ciência diz também que o universo vai continuar por mais 12 bilhões. Imaginou você colocar 12 zeros depois do 12 ali? Tá? E que tem mais de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Nós moramos numa. Né? A Via Láctea, mas tem 100 bilhões de estrelas. Pensa nesses números, a grandeza desses números. Por quê? Você já vai entender. E que o Sol tem 8 planetas, dos quais um é a Terra. Quer dizer, a gente vive em volta do Sol e desses 8 planetas aí. Tá? Olha esse número. A Terra tem 30 bilhões de espécies. O coronavírus foi descoberto agora, das quais 3 bilhões já estão catalogados. Olha, 30 bilhões, conhecemos 3. Então, quantos coronas tem por aí ainda? E o ser humano é uma dessas espécies. Tá? Então, 30 bilhões de espécies, o ser humano conhece 3 bilhões só. 10%. Agora, eu quero mudar o teu ponto. O que é uma célula? Para você. O que é uma célula? O que é uma célula humana? É uma centelha do seu corpo. Ou seja, quando pega uma célula do seu corpo, é uma centelha do seu corpo. Olha bem, a ciência diz que temos por volta de 10 trilhões de células. Põe aí 13 zeros depois desse 10. É muito zero, não é não? Que se reproduzem e depois morrem. Uma grande maioria vive em média 90 dias. E tem algumas que vão viver a nossa vida inteira. Então, mas é importante você observar. Agora, cuide com essas respostas que você vai se dar. Como é que nós mantemos as nossas células? Pensa aí. Com oxigênio, alimentos e movimentos, e etc. Né? O doutor Zé Augusto que nos ensine mais. Tá? Então, veja, nós cuidamos das nossas células. Olha essa pergunta agora.
Como você cuida das suas células? Como é que você cuida? Você cuida das suas células? Eu diria o seguinte, que você cuida das suas células quando elas doem, tratando-as ou eliminando-as. Se está tudo bem no corpo, você até esquece que tem um corpo. Mas se vem uma inflamação, uma dor, você já começa a se preocupar com isso. Vai cuidar, eliminar, extirpar. Bom, quando as células doem, né, a gente procura fazer alguma coisa. E a pergunta que eu quero te fazer aqui: que tipo de célula você é no universo? Você é uma célula do universo. É uma célula doente, uma célula saudável, uma célula que está querendo melhorar o que está em volta, como o Afonso com o exercício dele. Como é que é? Então, o importante, quer dizer, eu tenho o universo, tenho eu e o universo. Essa foi uma reflexão importante para mim. Espero que você pense um pouquinho também e pense a respeito disso. O doutor Zé Augusto falou de uma coisa que eu não me ligava, sobre os neurônios do meu coração, os neurônios dos meus intestinos. Será que ele vai ensinar mais coisa para nós? Como é que a gente vai se envolver com esses neurônios? Os neurônios dos intestinos, do coração, será que tem mais? Eu fiquei curioso. Quando o Evandro falou o que nos faz saltar quanticamente, será que ele vai mostrar uma energia diferente que nos permite crescer rapidamente? Você ficou curioso? Bom, quem eu sou? Ficou mais palatável para você isso? Espero que nos comentários você possa contribuir e que a gente possa melhorar ainda mais. E eu quero agradecer com carinho a possibilidade de estar com você aqui e poder externar as coisas que me fazem pensar. Obrigado mais uma vez e muita gratidão.